a gente vai passar para a nossa segunda colunista, que é a Cecília Cury. A Cecília é advogada, ela vai falar com a gente para entender a denúncia e vai dar exemplos de outros casos e condenações. A Maria Cecília Cury Chadá é advogada, é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, tem mestrado e doutorado em Direito Constitucional, é professora assistente de Direito Constitucional na PUC de São Paulo e é uma profissional com muita experiência em Direito Regulatório. Então, eu passo a palavra para a Cecília. Seja bem-vinda ao nosso púlpito, Cecília. Obrigada, agradeço pela oportunidade. Como disse a Cris, a minha área de formação é área jurídica e eu espero poder contribuir com o debate de um tema tão atual e que está tão em voga. Eu vou tentar acertar essa ideia de compartilhar a tela, vamos ver se vai dar certo. Bem, como eu disse, coube a mim falar sobre a representação, né, o nome que se usa no linguajar comum chama denúncia, mas o nome correto é representação, e sobre outros casos de fraude e sua repercussão. Uma primeira consideração que eu gostaria de fazer é sobre o nome da operação. Pessoalmente, eu costumo gostar muito dos nomes das operações da Polícia Federal, mas dessa vez eu fiquei com a impressão de que o tiro saiu pela culatra, porque embora o processo cuide sobretudo de um alegado esquema de corrupção, ao se chamar a operação de carne fraca, fazendo alusão ao fato de que alguns não resistiriam à pressão por atalhos pedagiados, passou a impressão de que a carne, e não o ser humano, que seria fraca. Desde então, algumas empresas do setor ficaram em carne viva, se me permitem o trocadilho. Se me pedissem a opinião na hora de dar o nome, eu, pessoalmente, sugeriria unha e carne, nome que talvez pudesse ter retratado melhor as relações entre alguns fiscais sobre a sua fiscalização. Mas ninguém me chamou aqui para falar, para criticar ou sugerir nenhum nome, então eu vou falar sobre o que a denúncia nos traz. A representação protocolizada no juízo da 14ª Vara Federal, lá de Curitiba, pelo delegado da Polícia Federal, traz uma série de denúncias sobre prováveis atos de corrupção de funcionários do MAPA, além da denúncia de outros crimes, como prevaricação e peculato. O termo é jurídico, mas, assim, traduzindo um pouquinho, é pegar para si uma carga que, porventura, tenha sido identificada como irregular, ou, então, deixar de agir em algum caso em que ele era obrigado a agir, né, se omitir. Mas, ao mesmo tempo, como não há corrupção sem que haja um corrupto e um corruptor, a representação também faz referência a dezenas de empresas que são acusadas de pagar propina, de usar de atribuições exclusivas de funcionários públicos, o uso do lobby no sentido pejorativo do termo, e muitas dessas denúncias, elas estão embasadas em escutas telefônicas, em que se pode ver indesejada e ilícita troca de gentileza, como, por exemplo, quando se passa uma senha para acesso a um sistema. Eu devo reconhecer que em alguns trechos a denúncia peca pelo uso de expressões vagas e inferências. Eu até coloquei nesse balão aqui que era aparentemente, provavelmente, né, tudo leva a querer. E isso leva o leitor a ler o que não aparece expresso literalmente nas degravações das conversas telefônicas. E como eu já comecei a mencionar, senha para acesso ao SEI, minuta de documento público por profissional empregado numa dada empresa, emissão de certificados pela própria empresa fiscalizada, caixas de picanha, de frango para fiscais, articulação para substituir fiscais que eram ditos mais rígidos, entre aspas. Especificamente em relação às questões de segurança alimentar, eu acredito que os próximos colunistas e palestrantes vão se aprofundar, mas eu gostaria de pontuar apenas que algumas das descrições, como a não declaração da substituição da carne de peru pela carne de galinha e salsicha, o uso de ácido para mascarar o sabor de carne já passada, mostram patente violação das regras em vigor. Mas, ao mesmo tempo, eu identifiquei que essa é uma denúncia pontual, né? O grosso da denúncia, como eu já comentei, é em relação à corrupção. Como alguns de vocês já devem saber, infelizmente, essa não é a única operação policial relacionada a fraudes de alimentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu peguei no próprio blog do Food Safety Brasil, num post da Graziela Junqueira,
de alguns casos relacionados, né? Então, a gente tem a Operação Ouro Branco e a Leite Compensado, que já está na sua 12ª etapa, ou seja, acontece e não foi só uma vez, né? Em que houve, abre aspas, batizado de leite, e essa operação dos peixes, que houve fraude no processamento de pescado, vendia-se um peixe mais barato, como se fosse um peixe mais valorizado, e também industrialização de espécies em extinção. Mas mais do que detalhar os casos, o que eu gostaria de observar é que essas pessoas estão sendo condenadas, algumas delas estão indo presas, né? Então, o que me passa, assim, de mensagem é que, por vezes, veste-se cegamente a camisa ou o jaleco do empregador, mas no caso de fraudes, existe o risco de o fato ser descoberto, com a consequente devassa na vida pessoal, a exposição nos meios de comunicação, sem falar no risco de prisão. Se eu me vejo diante de uma situação cuja legalidade me parece questionável, eu devo procurar alguém da área jurídica, da área de compliance, se a empresa tiver, ou se for uma empresa menor, talvez um colega mais experiente, alguém com mais tempo de casa, que possa ajudar a orientar como não cair nas ciladas que porventura surjam. Disso eu passo para o meu último slide. Aliás, eu acabei de ver que ficou essa barrinha aqui atrapalhando vocês. Como mensagem, né, nesse webinar, eu gostaria de deixar registrada a importância da adoção de boas práticas de fabricação, que devem estar aplicadas de fato, mesmo em dia em que o fiscal não vai visitar. Igualmente, eu reforço a importância de se ter regras de compliance, isto é, orientações para que os profissionais conheçam as regras, saibam identificar armadilhas e como sair delas. Para estes dois casos, mais do que recomendo treinamento e reciclagem constante. O dia a dia nos traz o risco de esquecer qual era o caminho inicialmente desenhado. Por fim, eu registro que missão, visão e valores das empresas precisam estar não apenas no site e no folheto de final de ano, devem ser de fato praticados por todos, sempre tendo como norte a saúde e segurança do consumidor, com absoluta observância às normas postas pelas autoridades públicas, e, em especial, as regras e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, que expressamente trata do dever de se assegurar a qualidade e a segurança dos produtos para a segurança do consumidor. Eu acho que era isso que eu tinha preparado para falar com vocês. Eu quero ver se eu parei de compartilhar minha tela ou não. Saiu a tela? Ainda estás compartilhando. Vamos tentar descobrir. Como que tira agora, ela? Agora... Parou? Quem está aqui, eu ou meu PowerPoint? Você. Bom, enfim, então é isso. Acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes o profissional está ali no chão de fábrica e ele não identifica que ele é a pessoa mais adequada para perceber. Se alguém pedir para ele, eventualmente, um presente, uma caixa, um envelope, qualquer que seja, pare e pensa, assim, quem está em risco? Sou eu, né? Mais do que a empresa em que eu trabalho, eu. Então, é identificar isso, ter esse termômetro bem alinhado, e a empresa também capacitar os funcionários, fazer uma linha de denúncia interna, para que a gente corte o mal pela raiz. Se existem alguns pontuais casos de corrupção, e a gente sabe que existem, que não sejamos nós aqueles que estão dentro desse sistema de corrupção, e que a gente consiga cortar isso e fazer uma produção de carne forte, de ética forte, né, de boas práticas também, com critérios fortemente estabelecidos e seguidos.